Bem-vindos novamente a mais uma aula de língua portuguesa. Gostaria que vocês abrissem o material de vocês na página 77, por favor, onde nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 da nossa apostila, que nós vamos falar a respeito da estrutura das palavras. Então, da página 77 à página... deixa eu achar aqui para eu ter a certeza do que eu vou falar para vocês. Da página 77 à página 88, nós trabalharemos a respeito da estrutura das palavras. Como as palavras que nós temos dentro da língua portuguesa se estruturam, quais são as partes presentes dentro dessas palavras, tá? Então, as palavras, elas são compostas por morfemas. Morfemas são as partes de cada palavra. Lá na página 77, nós vamos descobrir aí, a partir daí, quais são os tipos de morfemas. Quais são os morfemas presentes dentro de uma palavra? O primeiro morfema mais importante de uma palavra é o seu radical, que vai dizer a que família essa palavra pertence. O radical é a parte da palavra que não varia dentro dela, tá? O radical ele vai concentrar o significado dessa palavra, certo? Então, é como se fosse o DNA da palavra, nós chamamos de radical. Essa é uma parte, a primeira parte é a parte mais importante, ou o morfema mais importante que compõe uma palavra. Logo após isso, nós temos também prefixos e sufixos. O que quer dizer isso? Prefixos e sufixos são partes da palavra, são morfemas de uma palavra que vem antes ou após o radical, tá? Que é a família da palavra. Prefixo, o próprio nome já diz, vem antes daquilo que é fixo, pré-fixo, né? E sufixo, aquilo que vem após do que é fixo. O que é fixo dentro de uma palavra, que quando a gente deriva ela não muda, vamos supor, a palavra flor. Flor é o radical, é o radical da palavra. Através de flor a gente pode desenvolver florista, floreira, floricultura, sim? E o que não vai modificar nessas palavras? Flor. Flor sempre vai se repetir. Então, o que sempre se repete através de uma derivação vai ser o radical. E aquilo que vem antes ou depois, os prefixos e os sufixos. Os prefixos e os sufixos, eles acrescentam sentido além do significado da palavra. Vamos supor, nós temos a palavra suficiente. E quando nós acrescentamos o prefixo insuficiente, o in, ele vai trazer um sentido um sentido diferente para esse radical, certo? Então, nós temos, até aí, três morfemas que nós já vimos. Radical, prefixo e sufixo, tá certo? Depois disso, nós também teremos as desinências, que nada mais são do que os finais das palavras, tá? Aquilo que a gente consegue identificar em que tempo verbal se encontram as palavras, se a palavra está no singular, se a palavra está no plural. Isso nós chamamos de desinências nominais. Aquilo que a gente consegue identificar o gênero da palavra, se é feminino, se é masculino, que nós chamamos de desinência de gênero, e nós também conseguimos identificar a desinência de número, se está no singular ou no plural, tá? Nós também temos as desinências verbais, que nós vamos conseguir identificar através do final dessa palavra aí, em que tempo e em que modo os verbos ou as palavras aí estão conjugadas, tá? Então, nós também temos as desinências verbais, que nós chamamos de desinência modo temporal, em que o próprio nome já diz, né? Esse morfema ele vai indicar o quê? O modo e o tempo em que os verbos se encontram. E a desinência número pessoal, o próprio nome já diz, em que número e em que pessoa. Número singular e plural, e pessoa primeira, segunda, terceira pessoa, seja do singular ou seja do plural. Certo? Nós também temos, dentro desse capítulo, os processos de formações de palavras. Como as palavras se formam, de que maneira elas se organizam a respeito da formação. Nós temos
uma formação muito básica, que é essa que eu já dei exemplo para vocês, que é a derivação, tá? Nós vamos formar novas palavras através do acréscimo de prefixos ou sufixos. Se nós acrescentarmos um prefixo, nós temos uma derivação prefixal, tá? Que foi o exemplo que eu dei para vocês do suficiente. Suficiente é o nosso radical e insuficiente será o nosso prefixo in aí. Então, nós temos uma derivação prefixal. Ah, professor, um exemplo de derivação sufixal, que é o quê? Depois do radical. O próprio floreira. Floreira, nós temos o radical, que é flor, e mais o sufixo eira, que nós vamos dar origem a outra palavra. Então, nós temos aí a derivação sufixal. Nós temos também a derivação prefixal e sufixal, que é quando ocorre os dois, a derivação do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo, certo? E temos também a derivação parasintética, que ocorre também quando os dois, o prefixo e o sufixo, vêm juntos. Porém, se a gente tirar ou o prefixo ou o sufixo, nós não temos uma palavra, certo? Então, essa é a derivação parasintética. Temos também a derivação regressiva. A derivação regressiva, quando nós temos um verbo ou uma palavra que pertence a uma classe de palavras e nós regredimos ela perde um morfema através da derivação. Vamos supor, chorar, nós temos choro, nós temos uma derivação aí regressiva. Atrasar, atraso, dançar, dança. Todos esses exemplos, nós temos exemplos aí de derivação regressiva. Temos também a composição das palavras. A composição é quando nós temos a derivação, vejam só, a derivação nós temos apenas um radical. A composição nós temos 2 radicais. Agora, de que maneira que nós vamos organizar esses radicais? Eles vão estar um ao lado do outro, na justa posição, sem perder som ou letras. Roda, gigante, gira, sol, pão de ló. Vejam que nós temos 2 radicais, ficam um ao lado do outro e não houve perda de morfemas, não houve perda de letras, não houve perda de sons, tá? Essa é a composição por justa posição, e nós temos a composição por aglutinação, que nós temos também 2 radicais, porém esses radicais eles vão ter a perda de som ou mesmo de letras, tá? De morfemas aí. Aguardente, que é o radical água mais ardente. Vinagre, que é a junção do radical vinho mais acre. Em boa hora, que é a junção dos radicais em mais boa e mais hora, tá? Nós temos outros processos de formação de palavra também, que são as onomatopeias, que vocês já sabem, né? Que são as palavras que reproduzem sons, vozes de seres, tic-toc, tic-tac, tic-toc não, toque-toque, tic-tac, clique, tem vários outros, tá? Na página 94 vocês encontram vários outros tipos de informações de palavras, certo? Bom, pessoal, então é isso que trata o nosso capítulo, tá? Eu gostaria que, novamente, reitero, façam os exercícios, é de grande importância, tá? Para o aprendizado de vocês, e se precisarem, eu estarei disponível através da plataforma, tudo bem? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.